Gente, estamos aí de novo, capítulo 5, e a gente já está chegando no final, porque amanhã é o capítulo 6 e se encerra essa primeira carta de Timóteo. E está sendo muito legal, e acho que parece que cada capítulo vai ficando mais simples, vai ficando mais fácil. Eu não sei se é porque a gente vai se acostumando, ou se de repente as polêmicas estavam tudo lá no início mesmo, que eu acho que também tem isso. Mas esse é bem tranquilo, é importante a gente lembrar o contexto, aquelas primeiras aulas. Primeiras aulas. Tô me achando aqui professor do PDVM aqui, né? Não, mas aqueles primeiros encontros, lembra que a gente tinha que a gente falou sobre o contexto da carta, de que era para ajudar Timóteo a saber o que fazer lá na igreja de Éfeso. Então aqui é bem dicas assim e coisas que ele tem que colocar em prática lá naquela igreja, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui. Só, calma aí, só que eu tô me organizando aqui, ok, 1 Timóteo, capítulo 4. Não é o capítulo 4, é o capítulo 5. Perdão, deixa eu... 5. Deu, capítulo 5. Recapitulando um pouco, assim, das coisas que a gente já aprendeu. No capítulo 1, a gente viu sobre as falsas doutrinas, que é, acho que uma das coisas centrais aqui que Paulo traz em toda a carta, né? Ele fala sobre a lei, fala que a lei é boa, que estavam fazendo confusão em relação a ela, e que a salvação é para todos, né? Para os judeus, para os gentios. Capítulo 2 fala sobre a importância da oração, orar por autoridades, e também traz as instruções para os homens e para as mulheres, né? Quais eram as restrições que as mulheres tinham ali dentro da igreja, né? Em questão da autoridade sobre os homens. Daí no capítulo 3 a gente viu as características daqueles que poderiam ser presbíteros, bispos, pastores, e os diáconos e as diaconisas, né? Como deveria ser a vida deles. Daí a gente viu o depoimento dos nossos queridos, então quem perdeu esse encontro aí é muito legal de ver lá no YouTube. Eu mesmo vi no mínimo umas 5 vezes. E daí no capítulo 4 fala sobre a apostasia, né? Que a gente viu que é o abandono da fé, que estava acontecendo muito pelas falsas doutrinas. E a gente viu várias recomendações do Paulo, né? Para o seu discípulo, o Timóteo, de como ele deveria se exercitar na piedade, né? Que é a questão do evangelho, né? De praticar essas doutrinas, essas práticas espirituais que todo mundo tem que fazer, né? De leitura da Bíblia, ensino, né? Buscar mais de Deus, para que ele pudesse dar exemplo para as outras pessoas, né? E se influenciasse na liderança dele. E agora, no capítulo 5, a gente vai ver mais algumas instruções que Timóteo tem que colocar em prática lá na igreja de Éfeso, tá? Então vamos começar a leitura. Como tratar os que creem? Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs com toda a pureza. Esse versículo é muito legal porque a gente é uma família de Deus e a gente já está cansado de ouvir em relação a isso. Ainda mais a nossa igreja que tem esse lema de uma família feliz e amiga, então a gente ouve família, família, família. Mas quando tu entende que é tipo assim, é simples assim, como eu devo tratar o sexo oposto, como eu devo tratar alguém que é mais velho, mais novo, sabe? É simplesmente como se a gente fosse uma família. Se a gente colocar em prática esse ensinamento, as coisas ficam bem mais simples, né? Então, isso ajuda até na questão da gente lidar com os mais velhos, né? Que era uma posição que Timóteo talvez teria que, talvez não, tinha que acontecer, né? Ele teria que corrigir, trazer clareza para aqueles mais velhos que estavam talvez seguindo alguma falsa doutrina. E aqui ele fala para não exortar, não, para não repreender e sim exortar, né? A princípio parece palavras parecidas, parecem sinônimos. Eu pesquisando ali no dicionário trouxe muita questão de repreender como uma forma mais de censura e o exortar como uma questão assim mais de motivar. Parece parece uma repreensão mais leve, mais de boa, né? E acho que isso fica mais claro pra gente do significado que é isso quando a gente lê o resto do versículo, né? Que é como você faria ao seu pai, como você traria a luz ao seu pai, como você corrigiria
o seu pai, né? Não é uma forma de querer dar um castigo a ele, mostrar que você é superior a ele, mas uma forma de, por amor, ele corrigir o teu pai, né? Depois ele, não sei se tu quer falar sobre aquilo que a gente viu ali da tradução, Henrique. Eu acho uma coisa que me chamou a atenção até quando eu mandei para ti, como tu bem disse, parece ser sinônimos, mas se a gente pegar aquela palavra do exorte ali como a palavra que é para o Espírito Santo, né, que ele é o nosso exortador, o nosso consolador, a gente sabe que o Espírito Santo ele não vem para nos destruir, né? Ele vem para nos convencer. Ele é um espírito de paz e ele quer trazer paz, trazendo às vezes para nós aquela questão, bah, eu preciso resolver isso, cara, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso, mas nunca é para nos condenar, né? Diferente do espírito do diabo, que ele vem para te destruir, para te condenar, para te colocar para baixo, o espírito vem para edificar, para resolver, para construir, do lado positivo das coisas. Então, exortem-se uns aos outros. Também tem um outro versículo. Também tem. Então, que a gente se encoraja e não se repreenda, vamos dizer assim. Isso, encorajar é uma palavra legal também. Tá. Continuando, agora ele vai começar a falar sobre como tratar as viúvas, né? Como a igreja deve lidar com essa galera aí. Honre as viúvas, que não tem ninguém para cuidar delas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Tá? Aqui está falando sobre o papel da igreja de estar ajudando as viúvas, né, que tinham necessidade, que não poderiam trabalhar, né? Mas ele vai colocar aqui algumas condições, alguns princípios aí sábios de quais viúvas que a igreja deve ajudar, né? Acredito que, tipo, até hoje na nossa igreja a gente tem o desejo de auxiliar, de fazer ações sociais, né? Mas não é qualquer pessoa que vai chegar simplesmente na nossa igreja e vai falar, quero dinheiro, preciso de dinheiro, e que a gente vai chegar dando dinheiro, né? A gente precisa ter essa atitude de ajudar também, mas com sabedoria. E aqui ele está falando que a igreja deve ajudar aqueles que não têm família para ajudar, né? Porque a viúva que tem família, a família é responsável por estar auxiliando essa senhora, né? E até ele usa a palavra recompensar, mostrando que essa ajuda também deveria ser financeira. Aqui a gente pode interpretar. E além de ajudar a viúva, né, isso também é bom para aquele que ajuda, né? Isso é aqui está dizendo, né, para que estes, os filhos e netos, né, aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Isso é ensinamento para nós também que estamos ajudando. Então a igreja não deve tirar esse aprendizado daquele que é o responsável, né? O Mateus, Fale. eu sei que tu leu ali, acho que é no 2, no versículo 2. Eu sei que tu leu, mas só queria deixar amarrado a questão de tratar as irmãs com pureza, ou com toda a pureza. Nós, como homens, até pelo lado sexual, nós temos vamos dizer assim, as mulheres elas conseguem ter mais controle sobre essa parte e nós temos mais dificuldade sobre a questão do sexo. Não é uma regra que tipo assim, todo mundo é assim, mas é o que mais acontece. Geral. É, o que mais acontece. Então a exortação de Paulo para um homem que ele respeite as irmãs com toda a pureza. Aqui, ainda mais agora que vocês são adolescentes, tratar as irmãs com toda a pureza significa que tu tem que ter um cuidado e vamos dizer assim, uma ética, um respeito, como se fosse tua irmã, como se fosse um membro da tua família. Ter um respeito. A gente fala muito isso nós adolescentes. Não ser aquela coisa de agarramento, de beijo, de subir na cacunda, de aquela maldade que, tipo assim, o que tu quer mesmo é se esfregar na pessoa, o que tu quer mesmo é, tipo, tirar uma casquinha, entendeu? Tu não faria isso com a tua irmã, entendeu? Então, Paulo tá apelando para a questão da relação entre irmão e irmã, para dizer, cara, tu quer tratar as irmãs da igreja com respeito? Pensa que elas são tua irmã em Cristo Jesus.
E, e aí agora um segundo ponto é o quê? Que tu case, a gente vai ver, né? Que tu case com crentes. Tá, e como que fica então? Se eu tenho que tratar como se fosse minha irmã, mas eu vou casar com a minha irmã? Então quando tu escolher alguém para casar, então é essa pessoa, entendeu? Ah, eu vou conhecer essa pessoa, eu vou namorar com essa pessoa, mas tu não vai conhecer todo mundo, tu não vai namorar todo mundo, tu não vai tratar todo mundo como se uma futura esposa, entendeu? Então a gente tem que ter esse discernimento de como agir dentro da. Ele está falando de agir com a igreja, dentro da igreja, na comunhão dos membros, né? Isso que a gente tem que ter em mente. Isso aí. Tá, essa parte aqui da viúva acho que ficou tranquilo também, né? A gente vai continuar com mais esses princípios aí para a ajuda das viúvas, tá? Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta, né? O que quer dizer, né? Se ela é viúva, ela foi a que ficou viva, né? Teoricamente, mas se ela está entregue aos prazeres, assim como qualquer um do mundo, a gente entende que essa pessoa está morta espiritualmente, né? Tá presa ao pecado, não encontrou a vida, né, em Jesus. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente, né? Então aqui está mostrando a grande responsabilidade que a gente tem para com a nossa família, né? Aqui deixa um pouco claro assim de que sim, a gente deve ajudar a todas as pessoas, a gente tem que cuidar daqueles que estão na nossa igreja, mas também principalmente dos da nossa própria casa, né? Isso já ficou explícito também em outras as recomendações aos presbíteros, né? Sobre como tu vai estar sendo um pastor da igreja se tu não governa a tua própria casa. Então, o papel da família, né? A importância da família, né? Esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo o tipo de obra, tá? Aqui tem mais características, né, para aquela que quer receber esse apoio, e ele dá todas essas características porque ele está falando não só de um apoio tipo de relacionamento, mas um apoio financeiro mesmo que a igreja deveria dar para essas viúvas, né? Então tem que ser aquelas que realmente estão velhas, né, mais de 60 anos, que não podem exercer um papel de um trabalho, né, não podem se sustentar, que tiver sido esposa de um só marido. Aqui também abre a interpretação de que esse termo já foi usado na carta outras vezes e também pode ser visto como a questão de uma pessoa que não cometia adultério, esposa de um só marido, né? E também isso pode nos trazer, tem interpretações que falam desse princípio aqui porque se a pessoa teve mais de um marido, então ela ainda teria mais de uma família que deveria sustentar ela, né? São duas interpretações que tem para essa parte e que seja recomendado pelo testemunho de boas obras, né? Então aqui ele lista alguns exemplos de o que seriam boas obras para uma mulher. Daí ele cita, não que necessariamente a pessoa tem que ter feito essas coisas em específico, né? Porque dependendo, a mulher pode ser estéril, mas não é por causa disso que ela não vai receber a ajuda da igreja, né? Porque ela não criou filhos, por exemplo, né? Mas aqui são alguns exemplos de boas obras de mulheres. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Então, ali no anterior, ele falou, né, para as mais que tivessem mais de 60 anos. E aqui ele fala o porquê que as viúvas mais novas não podem ser ajudadas, né? Porque outras mulheres também perderiam o marido em outras idades, né? Daí, aqui ele está dizendo que algumas dessas viúvas estavam anulando algum primeiro compromisso ao se casar, tá? Aqui a gente tem que abrir interpretação, tá? Por quê? Porque no momento parece que ele está falando que essas mulheres estão querendo casar, e daí no versículo seguinte ele vai falar que, mais pra frente, né, que é bom que elas casem novamente. Então aqui a gente entende
que esse casamento que estava acontecendo é alguma coisa que estava anulando um compromisso que elas tinham tomado. Então, ou pode ser, não incluam essas viúvas mais novas, porque elas se comprometem a receber ajuda da igreja, mas daqui a pouco elas querem casar e acabam com esse compromisso que elas haviam firmado. Ou também abre a interpretação também de que esse casamento, né, pode ter sido em relação com pessoas fora da igreja, com pessoas diferentes. Deixa eu ver aqui que eu tinha anotado aqui. Com descrentes, tá? Então tem essas duas interpretações. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras intrometidas, falando que não devem, tá? Então, tipo assim, se ela é nova, tá? Ela pode ficar aí andando por aí, a igreja não tem como tá dando dinheiro para ela e ajudando ela, entendeu? Porque isso vai trazer ela a ficar ociosa. Então, o que ele recomenda para essas viúvas mais novas, né? Por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós. Aqui, não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, mostra que Paulo está trazendo mais uma preocupação novamente em relação à imagem dos outros à igreja, né? O bom testemunho que nós devemos dar aos descrentes aos outros. Pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Aqui está dizendo que algumas aí já largaram. Até esse versículo aqui, o 15 do já se desviaram, é o que traz a interpretação de alguns estudiosos de esse casar ali dos versículos anteriores tem a ver com casar com descrentes. Que talvez algumas, por desejos, né, abandonaram a fé, se desviaram ao se casar, né, ao se casar com um descrente. Ô, Matheus, eu acho interessante, eu entendi o que tu quis dizer, não sei se todo mundo entendeu, mas se tu voltar um ali, quando fala ali, ó, no final do 11, né? Elas querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. O querer se casar não é o problema, né? O problema é querer se casar anulando o compromisso, como tu bem falou. Por quê? Que fica mais claro ainda. No próximo verso, fala o quê? No próximo ali. Pois algumas já se desviaram. Não, por isso quero que as viúvas mais novas casem. Sim. Se querer casar é um ato condenável, então por que Paulo está pedindo que elas casem? Então o problema não está em casar, e sim em casar quebrando uma palavra que ela tinha dado, entendeu? Isso. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Mais uma vez, né? Ele fala sobre se você tem na família viúva, é responsabilidade da família socorrer. A igreja vai priorizar aqueles que não têm quem socorra. Agora ele vai trazer instruções aos presbíteros, tá? Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Tá, vamos dar uma paradinha aqui ainda. Esse em dobro não quer dizer necessariamente em dobro literal, tá? Tipo, façam a conta aí de quanto que ele receba e vão dar em dobro, tá? Mas esse em dobro está querendo dizer uma provisão ampla, uma provisão financeira ampla e também a questão do respeito amplo e adequado, né? De que essas pessoas, né, essa autoridade na igreja, ela deve sim ser reconhecida pelo trabalho que ela faz, porque ela é uma baita de uma responsabilidade. A gente viu ali nos outros capítulos sobre todas as características que alguém que toma essa posição deve ter e também o peso da responsabilidade que isso tem e o quão difícil é a questão do ensino de uma igreja. A gente está vendo todo o contexto de como a igreja de Éfeso se perde nas falsas doutrinas, o tanto de públicos diferentes que se tem que lidar, tem as viúvas que a gente acabou de ver, tem a questão das mulheres que queriam fazer parte do ensino, tem a questão dos velhos e etc. Então é uma responsabilidade muito grande, né?
o próprio Henrique que está me trazendo aqui para dar uma folguinha, assim, é a questão de passar o ensino é um negócio difícil. Então que Vocês estão devendo um dinheiro aí pro Matheus, hein? É isso que ele tá querendo dizer. isso, Estão devendo um isso dinheirinho pra aí, ele. em dobro, pagamento em dobro. Pensa no valor, multiplica por 2. Pagar parcelado. Pode ser. Pois a escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, tá? Aqui ele está trazendo uma referência lá de Deuteronômio, quando Deus colocou várias instruções, leis civis e morais para o povo, né, de como eles deveriam lidar. Uma das coisas é ele falava para não amordaçar o boi quando ele pisa no trigo, tá? Eu não entendo nada sobre essa questão de fazenda e etc, mas eles usavam o boi para esmagar o trigo. E daí, às vezes, eles colocavam uma mordaça para o bicho não comer enquanto ele estava fazendo aquilo. Mas daí em Deuteronômio fala, não, não é para colocar mordaça, é para ele comer. Por quê? Provavelmente deve ser em questão para evitar talvez o maltrato do animal, mas também o animal mais forte, depois que comeu, talvez ele desempenhasse um papel melhor ali no esmagar ali, durar mais tempo. Deus não explicou assim o por trás de todas as leis que ele trouxe ali no Deuteronômio e etc. Hoje em dia a gente consegue ver cada vez mais sentido para aquelas coisas, né? Desde a questão do porco, que hoje a gente percebe como se eles comessem a carne de porco naquela época, ou como ele transmite outras doenças e etc. Não vou entrar muito dentro aqui, mas o que ele quis dizer com essa parte, com esse versículo lá de Deuteronômio, é que enquanto ele trabalha, ele tem que sim estar ganhando, assim como deu o exemplo ali do boi que estava trabalhando, ele deveria estar comendo também enquanto ele estava trabalhando. Ô, O Matheus, trabalhador... Oi. eu só tava confirmando aqui, na NA tá cruzado, tá? Em 1 Coríntios 9:9, ele também cita esse não amordace o boi quando ele pisa o trigo, para dizer, enquanto que se eu tô pregando e alimentando vocês, o certo é que vocês me alimentam para que eu possa alimentar vocês. Exatamente. O Paulo vai usar essa analogia. Se eu prego e alimento, tipo, se eu sou um boi que te dou o alimento para tu comer, nada mais justo do que tu me alimentar. Tipo assim, ele tá... Porque ele até fala, não é com o boi que ele tá preocupado. Deus não tá preocupado com o boi, ele tá preocupado com a gente entender o princípio por detrás do boi, desse não amordace o boi, que é o que tá escrito em 1 Coríntios 9. Lá. Aqui eu trouxe umas fotos assim do boi ali andando em volta de alguma coisa ali porque ele tá esmagando. E que daí não era pra amordaçar o bichinho, que era pra ele estar comendo ali junto. E uma outra coisa bem rápido, Matheus, tá com pouco tempo. Esses dois versículos, um é do Velho Testamento, ou do Antigo, para ser mais correto, e o outro é do Novo Testamento. E a gente usa no PDVM como referência que para os próprios escritores do Novo Testamento, o que eles estavam escrevendo já era a palavra de Deus. Porque, se vocês repararem ali, Paulo fala, a Escritura diz, e ele cita a Torá, que é o Antigo Testamento, e ele cita Mateus e Lucas. Uhum. Então, ele está dizendo que o que esses caras escreveram já está sendo considerado Escritura para mim, que sou da linha dos fariseus. Isso é um versículo super importante, a gente tem isso escrito na apostila do PDVM. Isso, legal. Até aquela leitura pública que ele recomenda no capítulo anterior de Timóteo fazer, já incluía também a questão, tem a Torá, né, os antigos, mas também as cartas novas, o evangelho que já tivesse sido escrito, que já tivessem acesso, tudo isso. Já estava como escritura, né? E ali não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né? Não é qualquer denúncia que a gente deve aceitar, né? Deve ser comprovada, porque se for deixar, né, até hoje, né, qualquer um pode inventar coisa aí contra alguém. E aqui ele continua falando sobre os presbíteros, tá? Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam, né? Ele está falando dos presbíteros ainda, e se algum cometer algum erro, este, ainda mais pela responsabilidade que ele exerce, ele deve ser apresentado na frente da igreja como exemplo
para que outros presbíteros vejam aquilo ali, mas também acaba sendo um exemplo para a igreja em geral, daquele erro que ele cometeu. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade, né? Ele usa ali diante de Deus, Cristo Jesus e dos anjos eleitos, como maneira de dar ênfase ao pedido que ele tá fazendo a Timóteo, né? Que guarde estes conselhos sem discriminação e não fazendo parcialidade também dentro da igreja. Tá? O Henrique me trouxe aqui o que é anjos eleitos. Não sei o que é esses anjos eleitos aí. Tipo, não tem informação. A gente vê em outras cartas, em outros livros, assim, que fala que existem anjos no céu, que eles vão estar também no final. Não foi todos os anjos que viraram capeta. Tem anjos lá ainda. Mas ele, o que importa, assim, é que ele usou isso aqui para dar ênfase, né? No mandamento que ele está trazendo a Timóteo. E no dia da condenação vai ter anjo, né? Tipo, Deus vai vir com um exército de anjos. Então, tu imagina um exército de anjos contra ti. Então, se tu quer ser presbítero, pensa bem se tu quer ser presbítero, porque se tu levar a igreja para o mau caminho, vai pagar um alto preço. Isso. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Tá, aqui está dizendo sobre não banalizar essa coisa do ordenamento, de tornar vários presbíteros, mas é para fazer isso com cautela, né? A gente já viu todos aqueles predicados que alguém deve ter para se tornar presbítero. Então, a partir do momento em que o Timóteo, né, tá autorizando, tá tornando alguém, tá ordenando alguém, ele tem que tomar ciência de que aquilo é responsabilidade dele também. Tem menos Daqui de a um pouco. minuto, Matheus. Tá. Então, meu Deus, menos de um minuto. Então, se o cara fizer besteira no final, acaba que um pouco da culpa tá em quem ordenou ele, né? Não somente beba. Se cair, gente, a gente continua depois. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Aqui a gente vê que aqui é o versículo que fala que ele tinha enfermidades, né? Ele traz que pode sim tomar um pouco de vinho para a dor dele, que poderiam estar dizendo que não por causa daquelas outras coisas do ascetismo que a gente viu que existiam na igreja, né? De evitar determinados alimentos. E os pecados de alguns são notórios mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. A gente precisa ter tempo para enxergar tanto as